neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jesus, meu Deus e Redentor, eu quero te louvar em gratidão por teu amor e em teu caminho andar. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Eu te agradeço, ó meu Deus, por este grande amor. Na cruz expresso aos filhos teus em sofrimento e dor. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Qual joia pura, celestial, brilhante em grande esplendor. És santo, eterno e real, tu és meu grande amor. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Tu és a minha redenção, bendito Filho de Deus. Trouxeste enfim a salvação, fazendo a nós filhos teus. És minha paz, ó meu Jesus, descanso meu e Salvador. O teu sorrir é vida e luz, eu te amo, ó meu Senhor. Ouvintes amados, é tendência humana e perfeitamente natural que o homem tenha temor de perder o que possui.
perder a saúde, perder os bens materiais que tem ganho e outras coisas. Agora, por falta de conhecer o que possui da parte de Deus, o homem, de um modo geral, não teme perder o que ele possui reservado por Deus, guardado por Deus, preparado por Deus. Mas, por outro lado, nos vem uma confiança de que todos quantos têm algo com Deus terão conhecimento disto que possui. Com Deus. A Bíblia nos fala numa parábola de Jesus Cristo, daquele homem que, visitando um campo, viu ali um tesouro. Então ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. Desprendeu de tudo que possuía, de tudo que naturalmente ele temia perder, por causa daquilo que ele viu naquele campo. Ora, eu creio que os meus ouvintes, com um bom senso, com corações voltados para o que é reto, para o que é verdade, já têm notado, durante esta pequena meditação, que há nela um fundo muito grande e que deve despertar interesse em todos a conhecerem as promessas de Deus. Eu citei a Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem. São Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 4, diz: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Isso combina perfeitamente com o que Jeremias diz da parte do Senhor: maldito o homem que confia no homem. Especialmente nos dias em que estamos vivendo, a Bíblia tem sido explorada de todas as formas. E ela própria nos previne isto, que nos últimos dias surgiriam falsos mestres, falsos doutores, enganadores, prometendo coisas para o povo que Deus não prometeu. E às vezes usando até mesmo promessas de Deus. Mas as promessas de Deus são condicionadas. E tais enganadores não apresentam ao povo as condições de Deus, porque eles próprios não as satisfazem. Eles próprios não preenchem o requisito de Deus. Eu não estou falando como que eu seja um absoluto, mas estou falando daquilo que eu próprio devo me prevenir, me resguardar. Há promessas nas Escrituras que são somente para os filhos de Deus. Agora aqui está uma questão muito imperiosa
e necessária de que todos constatem a luz da palavra. Você pode estar morrendo agora na cama com um câncer. Você pode estar agora com boa saúde, cheia de saúde, cheio de saúde. Pode estar agora com uma enfermidade no coração, com uma chaga no coração. Pode estar vendo a morte diante de seus olhos e pode estar também cheio de vida e cheio de saúde. Cada um deve encarar isto à luz da palavra. Nem todos são filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Criaturas somos, mas filhos de Deus, aí precisamos parar um pouquinho. As Escrituras nos mostram isto claramente, de uma maneira notória. Agora, isso não se trata absolutamente de uma acusação, mas sim de uma advertência. Se você quer ver a reação de uma matéria, de um produto, então você tem que jogar sobre aquilo algo que provoque aquela reação. Na química você deve encontrar isso. É muito fácil para explicar. Ali está o sal de fruta, está sequinho dentro do vidro. Põe no copo, joga água dentro e você verá a reação. Joga a palavra de Deus, lança a verdade sobre o povo, ela provocará reação sobre uns de um modo, sobre outros ela provoca outra reação, porque o produto que está ali é outra coisa. Você vê que as mesmas águas que levantaram Noé para as alturas mataram os ímpios que rejeitaram a palavra de Deus, os filhos dos homens que a Bíblia diz. A mesma nuvem que iluminava para Israel escurecia para os egípcios. Uma mesma coisa operando duas coisas ao mesmo tempo: vida e morte. Mas quando você ouve a palavra de Deus, tendo a semente de Deus dentro de você, tem que haver uma reação. Reação de filho. Ah, sim. Eu tive essa experiência quando era criança. Eu fui órfão, não conheci meu pai. Minha mãe foi muito rigorosa comigo, me criou na Bíblia Sagrada. E eu podia distinguir a sua voz de todas as demais. E quando eu ouvia a sua voz, era diferente. Havia um temor no meu coração. Especialmente se eu estava fazendo o que não é correto. Assim acontece com os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus podem ouvir a sua voz, ouvem a sua correção, isso a Bíblia diz. E não dão conta disto, começam a zombar e seguem adiante, como se nada estivesse acontecendo, e clamando de Deus bênçãos. E às vezes orando, sabendo que Deus derrama chuva sobre maus e bons. Agora nós vamos pensar um pouquinho sobre maldito o homem que confia no homem, e seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. De que maneira Deus transmite as suas promessas aos homens? É através do homem. Então nós estamos agora em dificuldade, mas maldito o homem que confia no homem, mas no homem que faz da carne o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. O homem que faz dos credos o seu braço para pregar o Evangelho, o homem que tem feito de uma denominação o ponto saliente de sua mensagem, esse homem não deve ser acreditado. E maldito aquele povo que crer naquele homem. Maldito foi o povo que creu em Balaão, sendo ele um profeta, e falando em nome do Senhor. Mas maldito foi o povo que descreu em Moisés, sendo ele um homem.
Mas em que braço Moisés descansou? Qual era o interesse de Moisés? Qual era o interesse de Balaão? Ambos eram homens. Maldito o homem que descreu na palavra de Noé, sendo ele um homem. Maldito o homem que descrê nos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que vos recebe, a mim me recebe, mas aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, que lhe anuncia um evangelho intelectual por um lado, científico e moderno, e por outro lado essa balbúrdia pentecostal de promessas, de milagres somente e de nenhuma separação para Deus. Vocês não estão sendo intimados a confiarem no homem, mas sim em Deus. Ninguém pode crer em Deus sem crer em seus mensageiros. E se há uma semente de Deus dentro do seu coração, você distinguirá pelo que você ouve quem é que está falando a palavra de Deus. O Filho de Deus tem as promessas de Deus em seu coração desde antes da fundação do mundo. Ele não é salvo aquele dia que ele vai ali à frente, chorando no altar, pedindo o seu batismo. Ele é salvo desde antes da fundação do mundo. Ele simplesmente tomou conhecimento de sua salvação naquele dia, quando Deus estava usando um homem para lhe falar sobre tão grandes promessas. Daí então vem a piedade, que é temor de Deus. Temor que Paulo tinha não era do sinédrio, não era das ameaças, não era das cadeias, não era de perder salário, não era de perder aposentadoria, não era de perder amigos. O temor que ele tinha era de desagradar a Deus. O temor que o crente tem é de perder aquilo que tem da parte de Deus. E tendo este temor, que é imposto pelo conhecimento que a pessoa tem do que possui com Deus, ela não troca de maneira alguma essas promessas de Deus pelas promessas que o mundo faz, embora sendo elas até vantajosas. Satanás ofereceu coisas vantajosas para Jesus. Ele, antes de ficar contra o crente, ele se põe a seu favor. Antes de matar a igreja, ele conquistou através daquele cavalo branco de Apocalipse 6. Ele a conquistou convertendo falsamente um imperador Constantino. E começou a lhe dar liberdade, bens, catedrais, apoio material, subvenções, etc. Mas aquela igreja que rejeitou tais favores, então Satanás montou o cavalo vermelho e a sangrou e a matou. Jesus rejeitou as suas promessas, rejeitou as suas ofertas lá no deserto e logo Satanás o levou para a cruz. José do Egito rejeitou a mulher de Potifar e logo ela se lançou contra ele. Ela não estava amando-o tanto a ponto de querer deitar-se com ele? E por que depois ficou contra ele, a ponto de jogá-lo no calabouço? Aquela denominação que amava tanto aquele irmão antes, foi só ele rejeitar de deitar com seus credos fornicários, ela se torna contra ele. Aquela mulher adúltera fez assim com José do Egito. Haveriam homens nos quais nós deveríamos e devemos crer nesses dias? Nos dias do Velho Testamento haviam. Nos dias dos apóstolos haviam. Na era de Éfeso havia um mensageiro no qual todo mundo devia crer, Paulo. Na era de Esmirna havia Irineu.
Na era de Pérgamo havia Martim. Na era de Tiatira havia Columba, um homem no qual todos deviam crer, que falava a palavra de Deus. Na era de Sardes havia Martim Lutero. Na era de Filadélfia havia Wesley. E nesta era de Laodiceia há um profeta de Deus, que na verdade mostra a causa da desgraça do mundo que está à beira de um caos tenebroso, mas tem coragem de mostrar quem é culpado. Porque pregadores grandes têm surgido no mundo mostrando essas coisas, mas mostrar quem é o culpado disso eles não têm coragem. A falsa igreja, os falsos ensinamentos, as falsas promessas, as promessas de Deus entregue ao povo de uma maneira pervertida, sem a devida limpeza antes, sem a devida santificação, sem a devida purificação, sem a devida sã doutrina, tem causado esse montão de falsos cristãos viciados, dominados pelos vícios, pela carne, pelo sexo, pela perversão, pela doença e por toda sorte de escravidão. Quanto mais se civiliza, mais doente fica. Quanto mais cresce, quanto mais progride, mais problemas, mais morte, mais crimes, mais vícios, mais licenciosidade, mais pecado, mais imundícia. Porque quem é sujo, suja-se ainda mais. Mas a verdadeira promessa de Deus só pode vir sobre a pessoa quando primeiro ela sofre o arado de Deus, arranca as raízes da amargura, as raízes do erro, as doutrinas erradas, as promessas falsificadas dos falsos pregadores, a santificação, a limpeza da vida, a confissão dos pecados. Então Deus derrama a chuva ali agora sobre aquela semente, fazendo uma lavoura limpa e pura para o seu celeiro. Salvador bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sobre a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Grande Salvador, só em ti confio, grande é teu amor, nunca desprezaste. Se você crê que você está ouvindo a palavra de Deus, então diga: Senhor, eu creio que isto é verdade, e que esta mensagem que estou ouvindo é o arado do Senhor, tirando as raízes de amargura. Eu devo confiar nesta voz e me rendo a ela, a esta mensagem, a tua palavra, ao teu Espírito. Toma conta de minha vida agora, Senhor. Eu me rendo a ti. Quero que o teu Espírito venha sobre mim pela tua palavra, não com uma vida suja como eu tenho levado, mas quero confessar meus pecados, por mais horrorosos que sejam, e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus te abençoe, enquanto você continua orando no seu coração desta maneira. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer, um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer. Quando enfim em pleno gozo poderei pra sempre o ver, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face na sua glória. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz.
sua glória. Hei de ver ao meu Jesus. A presença de Cristo me traz paz, alegria. Em um sentido é verdade, mas em outro sentido é diferente. A presença de Cristo traz guerra, traz aflição, desespero, angústia. Os nossos corpos têm que sofrer as aflições de Cristo. Gosto de mostrar na Bíblia tudo o que cito para os meus ouvintes. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24, Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pelo seu corpo, que é a igreja. Muito bem. Em São João capítulo 16, lá pelo último versículo, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em São João capítulo 17, Jesus mostra que o mundo nos aborreceria como o aborreceu. Lá nos evangelhos, Jesus diz que ele não veio trazer paz, mas sim espada, e que por causa dele, 2 estariam contra 3 dentro de uma casa, 3 contra 2, contra 1, o genro contra seu sogro, a nora contra sua sogra contra sua nora, e assim por diante. Mas, na verdade, há paz, há alegria na alma, porque nós somos corpo, espírito e alma. E todos estes 3 testificam aqui na terra, devem ser santificados, separados para Deus. Você não pode ter uma alma separada para Deus com seu corpo misturado com o mundo, mundano. Como existe aquela doutrina da serpente que Deus quer o coração, o corpo não tem importância, o corpo pode viver de qualquer maneira. Não, não é assim. Que diferença faz de um corpo que se expõe, um corpo de mulher, por exemplo, que se expõe em provocação, com aquele corpo que mata, aquele corpo de um assassino? Quem teria pecado mais diante de Deus? Seria aquela virgem que está expondo e provocando cobiça, ou seria aquele que tirou uma vida, que matou um pai de família? Diante de Deus, todos pecaram. E isto é no corpo. O crime não ficou só no coração,
A vaidade não ficou só no coração. E se Cristo está no seu coração, ele não pode ficar só no seu coração. Ele tem que se refletir. Porque a coisa é de dentro para fora. É por isso, meus irmãos, que nós temos as Escrituras em mãos para analisarmos juntos estas coisas profundas, porque sem conhecimento de tais coisas, não vamos nos iludir pensando que estaremos no arrebatamento, subindo aqueles degraus de marfim, nas escadarias eternas, na glória eterna. Não. Não pensemos assim. Vamos, antes de tudo, sabermos que se somos corpo, alma e espírito, então estes três têm que testificar de Cristo aqui na terra. E a minha alma testifica através do meu corpo. O meu espírito testifica através do meu corpo. Através do meu corpo eu mostro a qualidade de espírito que eu tenho. O profeta diz: me diga a qualidade de música que você ouve, a qualidade de literatura que você lê, e as pessoas com quem você está andando, gozando de suas companhias, e eu direi a qualidade de espírito que está em você. E é certo? O estado do corpo expressa o estado da alma. É uma coisa lógica. Ali estão os filamentos dentro daquela lâmpada. Mas você pensa que o que traz luz, o que oferece aquela luz que ilumina o seu quarto, a sua casa, é aquele vidro de fora que cobre a lâmpada, que conhecemos por lâmpada? Lá dentro tem os filamentos. Filamento é que traz a coisa. É lá dentro. Se queimou o filamento, a lâmpada está parecendo que está perfeita, mas ela não vai dar luz. A coisa está lá dentro de você. É dentro de você. Por isso você pode ver mulheres de cabelos compridos, de vestes decentes, compridas, decentemente vestidas no inferno. Mas você nunca vai ver uma mulher de vestes sumárias, de cabelos cortados nos céus. Você não vai encontrar. De acordo com a Bíblia, não. Agora você pode encontrar mulheres de aparência muito santa, com todos esses predicados, cabelos longos, vestes longas, lá no inferno. Mas no céu você não vai encontrar nenhuma dessas que estão vestindo de acordo com o mundo. Posso vos falar desta maneira, porque isto é amor pelas vossas almas. São Paulo fala isto. E agora, na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 6, a partir do versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então não tem importância. Para que esse corpo? Isso não vale nada, isso é matéria, não é? Mas já aprendemos que o nosso corpo expressa, reflete o que está lá dentro. O apóstolo continua: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Veja a coisa. Veja como é doutrina da serpente essa que dispensa o corpo. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
o corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Estou lendo em 1 Coríntios 6, versículo 13. Vamos para o 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Paulo sempre pegou o natural para explicar o espiritual. E ele fala desse mistério da igreja e Cristo. Cristo jamais tomará uma meretriz para si. Uma igreja adúltera. Ele continua: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. Irmã, e que tal quando Jesus disse que quando um homem atenta para uma mulher e a cobiça, ele já adulterou com ela? Hein, irmão? O que significaria isto? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Lá dentro está o filamento, não é? Da lâmpada, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Sangue de Jesus Cristo foi o preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, como o tempo não nos permite, anotem para lerem com estas referências aqui que eu estou dando. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 12. Agora o irmão vai ler Romanos capítulo 6. Aos Romanos capítulo 6. Não se esqueça, aos Romanos capítulo 6. Sim. Guardou? Ligando com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 em diante. E também aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Anotou? Aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Continuando com esta exposição de que Deus não pode combinar com o pecado em nosso corpo, porque o pecado no nosso corpo não pode operar sem que a nossa alma, o nosso espírito esteja em pecado. O nosso espírito tem que vencer a carne, o Espírito Santo em nós. Aos Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, vejam, ao corpo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Temperança entrou no assunto.
Mas vamos aqui, ouvintes, combinar essas escrituras aos Romanos capítulo 8. Capítulo 8. A partir do versículo 5. Aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você sabe para onde a árvore está inclinada que ela vai cair, não é? A carne está inclinada para onde? Para os céus? Você vê, minha irmã, meu irmão, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está aqui, aos Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus. Não quer a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Continue lendo aos Romanos capítulo 8. Gostaríamos de mostrar como o casamento, o leito sem mácula, é apreciável diante de Deus. Está aqui. Venerado seja entre vós o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Como pode você, homem, fazer o corpo com a meretriz e depois ir para o seu leito, o leito da mãe de seus filhos? Você tem que se arrepender disso o quanto antes. Confessar seus pecados que você cometeu contra a sua esposa. Porque você pecou contra seu próprio corpo e ela é seu corpo. E o mesmo acontece com a mulher. Ela não pode de maneira alguma violar seu voto matrimonial. Você terá que confessar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito, a cama sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aos Hebreus capítulo 3, versículo 4. Estamos pregando assim, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Encontramos: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, incluiu aí a prostituição, o adultério e tudo, e aos feiticeiros, eles querem classificar pecado, não é? Prostituição, adultério, fornicação, isso não importa, tudo resulta em pecado. E aos fornicários, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Amados, Paulo fala a respeito da igreja e Cristo quando fala do marido e da mulher. A prostituição não cabe de maneira alguma no casamento, na vida do cristão. Não tem jeito. E o mesmo acontece da igreja e Cristo. A igreja é a mulher, o esposo é Cristo, e Cristo não recebe para si uma mulher pervertida. Eu pergunto para você, você sabe quem é a mulher de Apocalipse capítulo 17? Você teria coragem de dizer que é minha igreja? É ela que está assentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, em fornicação com os reis da terra, embriagada com o sangue dos santos? E qual é o sistema que seria a filha dessa grande meretriz? Basta você olhar para suas mulheres, não tem mais diferença das filhas da grande prostituta. Tal mãe, tal filha. Não há diferença mais. Pode Cristo receber uma igreja? O que é que está reservado para essa grande prostituta de Apocalipse 17 e suas filhas? Fogo. 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 Por isso em Apocalipse 18, versículo 4 está escrito: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. O anjo de Apocalipse
o revelador vem com esta mensagem para sair dela. O outro anjo diz: não tem importância, fique onde você está. Mas o anjo da saída, do rapto, diz: sai dela, expõe um sinal, vamos sair do Egito, vamos embora. É o êxodo, é a saída de Deus. Você vai conciliar uma coisa com a outra. Se a minha vida natural, como esposa, como esposo, tem que ser desta forma na palavra, então você está formando a igreja de Cristo. Você não pode nunca pensar na prostituição e admiti-la no seu coração e naturalizá-la de maneira alguma, porque Cristo nunca naturalizou esta coisa. Caso contrário, você vai ser membro de uma igreja. De que maneira que vai ser esta igreja composta de tais coisas? Apocalipse 17. Oh, que Deus tenha misericórdia de meus ouvintes, de todos nós, e nos contemple nesse instante com a revelação do Espírito Santo daquilo que é sermos membros do corpo do Senhor, membros integrantes da igreja do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Para que pecar contra Deus? Para que pecar se sou salvo, se já tenho tanta luz? Para que pecar se a vida Deus me ha dado em Jesus? Para que pecar se o inferno só espera o pecador? Para que pecar
pecar? Para que pecar? Para que pecar contra Deus? Para que pecar? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, glória a Deus, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração, seu Espírito Santo